Capítulo 8. Mas Deus voltou a atenção a Noé, a todos os animais selvagens e a todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se os mananciais das águas profundas e as comportas dos céus. Assim a chuva parou de cair. Então as águas começaram a baixar progressivamente de cima da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. E as águas baixaram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Então, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo. Ele voava do lado de fora e voltava, até secarem as águas que estavam sobre a terra. Mais tarde ele soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado na superfície do solo. A pomba não achou lugar para pousar e assim voltou a ele na arca, porque a água ainda cobria a superfície de toda a terra. Então ele estendeu a mão para fora e trouxe a pomba para dentro da arca. Ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando a pomba retornou a ele, perto do anoitecer, ele viu que havia no seu bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Assim Noé soube que as águas tinham baixado de cima da terra. Ele esperou mais 7 dias. Soltou então a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Então, no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas tinham escoado da terra. E Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava secando. No 2º mês, no dia 27 do mês, a terra havia secado completamente. Deus disse então a Noé: saia da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Leve para fora com você todas as criaturas viventes, de todo tipo, as criaturas voadoras, os animais e os animais rasteiros da terra, para que eles se multipliquem na terra, se reproduzam e se tornem muitos na terra. Assim Noé saiu, junto com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Toda criatura vivente, todo animal rasteiro e toda criatura voadora, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca segundo as suas famílias. Então Noé construiu um altar a Jeová e pegou alguns de todos os animais puros e de todas as criaturas voadoras puras e fez ofertas queimadas no altar. E Jeová começou a sentir um aroma agradável. Então Jeová disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. E nunca mais destruirei todos os seres vivos, assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: tenham filhos, tornem-se muitos e encham a terra. Vocês continuarão a ser motivo de medo e de terror para toda criatura vivente da terra e para toda criatura voadora dos céus, para tudo que se move sobre o solo e para todos os peixes do mar. Eles estão agora entregues às suas mãos. Todo animal que se move e que está vivo pode servir-lhes de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou todos eles. Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Além disso, vou exigir uma prestação de contas pelo sangue, a vida de vocês. Vou exigir de cada animal uma prestação de contas. E vou exigir de cada homem uma prestação de contas pela vida do seu irmão. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem.
Quanto a vocês, tenham filhos e tornem-se muitos. Multipliquem-se abundantemente na terra e tornem-se numerosos. Então Deus disse a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Estou agora estabelecendo o meu pacto com vocês e com a sua descendência, e com toda criatura vivente que está com vocês, as aves, os animais e todas as criaturas viventes da terra que estão com vocês, todos os que saíram da arca, toda criatura vivente da terra. Sim, estabeleço o meu pacto com vocês. Nunca mais todos os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, e nunca mais um dilúvio arruinará a terra. E Deus acrescentou: Este é o sinal do pacto entre mim e vocês e toda criatura vivente que está com vocês por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco-íris na nuvem, e ele servirá de sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens, e eu certamente me lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda criatura vivente de todo tipo. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. E o arco-íris aparecerá nas nuvens, e eu certamente o verei e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de todo tipo que há sobre a terra. Deus repetiu a Noé: Esse é o sinal do pacto que estabeleço com toda criatura que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Mais tarde, Cã tornou-se pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então Noé começou a cultivar o solo e plantou um vinhedo. E ele bebeu o vinho, ficou embriagado e se descobriu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e contou isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Sem e Jafé pegaram então uma capa, puseram-na sobre os ombros e entraram andando de costas. Assim cobriram a nudez do seu pai com os rostos virados e não viram a nudez do seu pai. Quando Noé acordou do seu vinho e soube o que o seu filho mais novo lhe havia feito, ele disse: Maldito seja Canaã, torne-se ele o menor entre os escravos dos seus irmãos. E acrescentou: Louvado seja Jeová, o Deus de Sem, e torne-se Canaã escravo de Sem. Conceda a Deus amplo território a Jafé, e resida ele nas tendas de Sem. Torne-se Canaã escravo dele também. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, de modo que todos os dias de Noé somaram 950 anos, e ele morreu. Capítulo 10. Esta é a história dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. A partir destes, os habitantes das ilhas se espalharam pelos seus territórios, segundo suas línguas, suas famílias e conforme suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi tornou-se pai de Nimrode. Este foi o primeiro a se tornar poderoso na terra. Ele se tornou um poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que se diz: como Nimrode, poderoso caçador em oposição a Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele saiu para a Assíria e construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim tornou-se pai de Ludim,
de Anamim, de Leabim, de Naphtuim, de Patruzim, de Casluim, de quem se originaram os filisteus, e de Caftorim. Canaã tornou-se pai de Sidom, seu primogênito, e de Hete, e também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Emareus e dos Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Assim, o território dos cananeus se estendia de Sidom até Gerar, perto de Gaza, até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, perto de Laza. Esses foram os filhos de Cã, segundo suas famílias e suas línguas, conforme suas terras e suas nações. Sem, antepassado de todos os filhos de Éber, e irmão de Jafé, o mais velho, também teve filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ul, Jéter e Mas. Arpaxade tornou-se pai de Selá, e Selá tornou-se pai de Éber. Éber tornou-se pai de 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque no tempo dele a terra foi dividida. O nome do seu irmão era Joctã. Joctã tornou-se pai de Almodade, de Selefe, de Azarmavete, de Gerá, de Adorão, de Uzal, de Dicla, de Obal, de Abimael, de Sabá, de Ofir, de Avilá e de Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. O lugar de morada deles se estendia de Mesa até Cefar, a região montanhosa do Oriente. Esses foram os filhos de Sem, segundo as suas famílias e suas línguas, conforme suas terras e suas nações. Essas foram as famílias dos filhos de Noé, segundo suas linhagens e conforme suas nações. A partir delas, as nações se espalharam pela terra, depois do dilúvio. Capítulo 11. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus. E vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E Jeová disse: Eles são um só povo, com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Agora, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não entendam o idioma um do outro. Assim Jeová os espalhou dali por toda a face da terra, e por fim eles deixaram de construir a cidade. É por isso que a cidade recebeu o nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois de se tornar pai de Arpaxade, Sem viveu mais 500 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Arpaxade viveu 35 anos e então se tornou pai de Selá. Depois de se tornar pai de Selá, Arpaxade viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Selá viveu 30 anos e então se tornou pai de Éber. Depois de se tornar pai de Éber, Selá viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Éber viveu 34 anos e então se tornou pai de Peleg. Depois de se tornar pai de Peleg, Éber viveu mais 430 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Peleg viveu 30 anos, e então se tornou pai de Reu. Depois de se tornar pai de Reu,
Peleg viveu mais 209 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Reu viveu 32 anos, e então se tornou pai de Serug. Depois de se tornar pai de Serug, Reu viveu mais 207 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Serug viveu 30 anos, e então se tornou pai de Naor. Depois de se tornar pai de Naor, Serug viveu mais 200 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Naor viveu 29 anos, e então se tornou pai de Tera. Depois de se tornar pai de Tera, Naor viveu mais 119 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Tera viveu 70 anos, e depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. Esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Harã morreu na sua terra natal, em Ur dos Caldeus, enquanto Tera, seu pai, ainda estava vivo. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou então seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa do seu filho Abrão. E esses saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Com o tempo chegaram a Harã e passaram a morar ali. Os dias de Tera foram 205 anos. Tera morreu então em Harã. Capítulo 12. E Jeová disse a Abrão: saia da sua terra e deixe os seus parentes e a casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome, e você se tornará uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que invocar o mal sobre você. E todas as famílias da terra certamente serão abençoadas por meio de você. Então Abrão foi, assim como Jeová lhe havia mandado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua esposa Sarai, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que tinham acumulado e as pessoas que tinham adquirido em Harã, e eles partiram para a terra de Canaã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abrão atravessou aquela terra até o lugar chamado Siquém, perto das árvores grandes de Moré. Naquele tempo, os cananeus moravam naquela terra. Jeová apareceu então a Abrão e disse: vou dar esta terra à sua descendência. E ele construiu ali um altar a Jeová que lhe havia aparecido. Mais tarde, mudou-se dali para a região montanhosa ao leste de Betel e armou a sua tenda com Betel ao oeste e Ai ao leste. Ali construiu um altar a Jeová e começou a invocar o nome de Jeová. Depois, Abrão levantou acampamento e viajou na direção do Neguebe, acampando num lugar após outro. Houve então uma fome naquela terra, e Abrão desceu em direção ao Egito para morar ali por um tempo, porque a fome era severa. Quando estava para entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua esposa: escute, por favor. Eu sei que você é uma mulher muito bonita. Assim, quando os egípcios a virem, sem dúvida dirão: essa é a esposa dele. Então eles me matarão, mas deixarão você viva. Diga, por favor, que é minha irmã, para que eu seja bem tratado por sua causa e a minha vida seja poupada. Assim que Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bonita. E os príncipes de Faraó também a viram e começaram a elogiá-la diante de Faraó, de modo que a mulher foi levada para a casa de Faraó. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão adquiriu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então Jeová infligiu terríveis pragas a Faraó e aos da sua casa, por causa de Sarai, esposa de Abrão. Em vista disso, Faraó chamou Abrão e disse:
O que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse, ela é minha irmã? Eu estava para tomá-la como minha esposa. Aqui está sua esposa. Tome-a e vá embora. Então Faraó deu ordens aos homens com respeito a Abrão, e eles o mandaram embora com sua esposa e tudo o que ele tinha. Capítulo 13. Abrão subiu então do Egito ao Neguebe, ele com sua esposa e com tudo o que tinha, junto com Ló. Abrão era muito rico em rebanhos, em prata e em ouro. Ao viajar do Neguebe para Betel, ele acampou num lugar após outro, até chegar ao lugar onde a sua tenda havia ficado, entre Betel e Ai, onde ele anteriormente havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome de Jeová. Ló, que viajava com Abrão, também possuía ovelhas, bois e tendas. E aquela terra não era suficiente para que todos ficassem no mesmo lugar. Os seus bens tinham aumentado tanto que eles não podiam mais morar juntos. Surgiu então uma desavença entre os homens que cuidavam dos rebanhos de Abrão e os que cuidavam dos rebanhos de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os perizeus moravam naquela terra. Portanto, Abrão disse a Ló: Por favor, não haja nenhuma desavença entre mim e você, e entre os homens que cuidam dos meus rebanhos e os que cuidam dos seus rebanhos, pois nós somos irmãos. Não está toda esta terra disponível para você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Assim, Ló levantou os olhos e viu que todo o distrito do Jordão até Zoar era uma região bem regada, antes de Jeová destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim de Jeová, como a terra do Egito. Ló escolheu então para si todo o distrito do Jordão, e Ló mudou seu acampamento para o leste. Assim, separaram-se um do outro. Abrão morava na terra de Canaã, mas Ló morava entre as cidades do distrito. Este, por fim, armou a sua tenda perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra Jeová. Jeová disse a Abrão, depois de Ló ter se separado dele: Levante os olhos, por favor. Do lugar onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência como uma propriedade permanente. E vou tornar a sua descendência como as partículas de pó da terra, de modo que, se alguém pudesse contar as partículas de pó da terra, a sua descendência poderia ser contada. Vá, percorra esta terra no comprimento e na largura, pois vou dá-la a você. Abrão continuou assim vivendo em tendas. Mais tarde, ele foi morar entre as árvores grandes de Manre, que ficam em Hebrom, e ali construiu um altar a Jeová. Capítulo 14. Naqueles dias, Anrafel era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses reis guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, isto é, Zoar. Todos esses juntaram forças no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano. Então, no 14º ano, Quedorlaomer veio com os reis aliados a ele, e eles derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé-Kiriataim e os Oreus na sua montanha de Seir até Elparã, que fica junto ao deserto. Depois eles voltaram e chegaram a En-Mispate, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e também derrotaram os amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Nesse ponto, o rei de Sodoma pôs-se em marcha, bem como o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, isto é, Zoar.
E puseram-se em formação de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra os 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram escapar e caíram neles, e os que restaram fugiram para a região montanhosa. Então os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos e seguiram caminho. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens e seguiram caminho. Depois, um homem que havia escapado foi contar isso a Abrão, o hebreu. Naquela época, ele estava morando entre as árvores grandes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Esses homens eram aliados de Abrão. Assim, Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado cativo. Em vista disso, mobilizou seus homens treinados, 318 servos nascidos na sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu as forças, e ele e seus servos os atacaram e derrotaram. Ele os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens dele, as mulheres e as outras pessoas. Depois de Abrão voltar da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores. E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, mas pegue os bens para você. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergo a minha mão em juramento a Jeová, o Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o Senhor não diga: eu enriqueci Abrão. Não pegarei nada, além do que os jovens já comeram. Quanto à parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles peguem a parte deles.